Boa noite e bem-vindos de volta a mais um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo e amanhã é terça-feira. Não, tô brincando, gente. Vocês sabem que eu sinto falta quando a gente não se vê no domingo, que eu não consigo transmitir para vocês aquele amor de Deus. Mas tivemos um encontro muito bonito da comunidade, um encontro de oração, de revelação. Deus se mostrou, se revelou de maneiras realmente lindas, porque nós temos um Deus tão maravilhoso, que nos ama tanto, que nos encheu de dons, que nos deu esse Espírito Santo maravilhoso, que quer que demos frutos. Ou seja, ele simplesmente quer se manifestar, quer mostrar toda a sua beleza. Pensa, você foi criado, desenhado, pensado por Deus para quê? Para que você seja profundamente amado, para ser exaltado pelas mãos poderosas de Deus, porque Deus deseja ardentemente manifestar sua glória infinita através de você em todos os momentos. Ele quer mostrar sua beleza celestial e todas as suas características divinas através da sua vida. E é por isso que ele te criou. Ele quer viver todo o universo que ele criou, todo mundo. Ele quer viver através de você. Ele quer sentir os perfumes através de você, quer fazer caminhadas através de você. Ele realmente quer viver cada coisa através de você. E quando é que você pode viver as coisas com alegria? Só quando você o conhece, porque ele é a fonte da alegria, porque ele é a fonte de tudo que é bom. E quando você conhece Deus, quando você conhece Jesus, quando o Espírito Santo vem habitar em você, e se o Espírito Santo ainda não habita em você, faça uma oração junto comigo, convide-o para o seu coração. Senhor, eu sei que pequei, mas eu sei que Tu enviaste Jesus naquela cruz para pagar por cada um dos meus pecados, por toda a minha amargura, por toda a minha ansiedade, por toda a minha tristeza, por cada um dos meus problemas, Jesus pagou. Então, eu te trago, Jesus, cada um dos meus pecados e me liberto, entrego tudo a Ti. Obrigado por ter morrido no meu lugar. E agora eu sei que Tu ressuscitaste para minha salvação. E agora que estou vazia e livre, ou vazio e livre do meu pecado, porque entreguei tudo a Ti e sou um vaso limpo, um vaso novo, entra no meu coração. Entra no meu coração. Agora podemos nos tornar um só e nos tornamos um só neste momento. Espírito Santo, eu te convido para minha vida. Eu te dou o direito legal de agir e de viver a tua beleza através de mim e junto comigo. E se você fez essa oração, saiba que a sua vida não será mais a mesma, porque você convidou o Criador dos céus e da terra para a sua vida, para o seu coração, e deu a ele o direito legal de agir na sua vida. Amém. E se você tem esse Espírito Santo dentro de si, esse Espírito Santo traz o seu fruto e aos poucos você começa a descobrir isso. Uma parte do fruto do Espírito Santo, sobre a qual falamos hoje, é a mansidão. A mansidão nos agrada muito quando os outros são mansos. Ou seja, a gente gosta muito quando vemos as pessoas ao nosso redor sendo mansas, mas quando precisamos ser mansos, às vezes acabamos sendo tomados por reações que não têm nada a ver com mansidão. Mas você precisa saber que a mansidão não é um esforço que você faz, não é um treino que você faz, mas sim um fruto. É um fruto daquele espírito que está dentro de você. A mansidão é força. A mansidão te permite dominar os acontecimentos, porque quando você é manso, e agora vamos ver o que é e o que não é mansidão, porque quando você é manso, você tem aquela calma, aquela paz, aquela tranquilidade para enxergar as coisas de forma objetiva. Vamos dar uma olhada? Então, aqui estamos nós. Bem-aventurados os mansos. Esse é o sermão da montanha que Jesus disse, esse é o primeiro ensinamento que Jesus fez na montanha. E ele diz: bem-aventurados os mansos,
porque herdarão a terra. Herdar a terra significa saber administrar tudo ao nosso redor. E quem pode fazer isso? Só os mansos? Porque quem não é manso é irado. Quem não é manso é reativo às coisas. Já as pessoas mansas são aquelas que conseguem lidar com tudo com calma, com tranquilidade, porque o mundo, tudo ao nosso redor, até nós mesmos, até agora, até recebermos o Espírito Santo, todo mundo pensa em termos de força, de poder, de agressividade, de dominar porque quer controlar. É assim mesmo, mas não é por maldade. É porque fomos educados assim, que para vencer precisamos passar um pouco por cima das coisas ou das pessoas. Eu me lembro que muitos anos atrás havia um livro que vi o título de um livro, ou você domina ou é dominado. Pensei, nossa, imagino o que deve estar escrito nesse livro. Mas se você deixar que Deus domine você, domine o seu caráter, você dominará todas as coisas. Porque a mansidão é aquele fruto que está dentro de você e que deseja conduzir tudo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, a palavra mansidão, a tradução, ou seja, o original, é pratos. Mansidão é companheira, quis escrever isso, é companheira da firmeza. Quando alguém é manso, não quer dizer que você é fraco, não quer dizer que você não consegue, mas quer dizer que você é firme. Um dos homens mais mansos da Bíblia, além de Jesus, que era realmente manso, ele veio montado numa jumentinha, né? Num filhote de jumenta. E ele era manso, ele foi para a cruz sem dizer uma palavra. Por quê? Porque ele sabia que iria vencer. Então Jesus era manso, mas se quisermos falar de homens, um dos homens mais mansos que teve que liderar e governar um povo e levá-lo do Egito até a Terra Prometida foi Moisés. Moisés era um dos homens mais mansos da Bíblia. Mas não é que ele era manso e não fez nada, não é que ele era manso e não colocou ordem, não é que ele era manso e deixou que passassem por cima dele, não. Moisés realmente tirou o povo do Egito porque ele enfrentou o faraó, enfrentou o mar, enfrentou o deserto, enfrentou as batalhas, enfrentou o povo que era desobediente, enfrentou tudo. Então vamos ver o que significa ser manso, como era, por exemplo, Moisés. É isso que eu queria lembrar vocês, que a nossa vida não é um monopólio de vantagens. Ou seja, não devemos buscar o nosso próprio benefício em toda ocasião, mas sim o benefício de Deus. Isso é a mansidão, a chave da mansidão. Fazer Deus brilhar através de nós, através das nossas ações. É fácil, sabe por quê? Porque é Ele quem faz isso. Ele não quer, então você não pode monopolizar tudo e buscar o seu próprio benefício em toda situação, porque assim você não está mostrando Deus e não está sendo manso. Porque o manso sabe lidar com as coisas de Deus como Jesus lidaria, como Jesus lidava. Amém? Então vamos ver um pouco o que é isso. O que não é a mansidão. Para ter uma ideia, a mansidão não é uma predisposição natural. Nós não nascemos mansos, e isso se vê nas crianças. As crianças não são mansas. Começam com birra, depois querem isso, depois querem aquilo. Por quê? Porque não nascemos mansos. Não é uma predisposição que vem de forma natural para nós. Nós não queremos ser mansos, queremos que os outros sejam mansos, mas nós mesmos não queremos ser. Porque não entendemos o quanto é bonito, o quanto é forte ser manso. Então, não é uma predisposição natural. A mansidão não se adquire se esforçando ou tentando praticar ser manso, ou seja, segurando a raiva, a amargura ou a arrogância. Você não consegue dominar as coisas negativas para praticar a mansidão. A mansidão é algo que vive dentro de você, porque Jesus é manso e ele vive dentro de você. Então, não é um esforço seu, mas sim uma entrega sua para deixar Jesus viver em você e através de você.
Então, o que o Espírito Santo faz? Veja, o manso é aquele, eu escrevi, que tem um relacionamento com Deus em Cristo e que é pobre de espírito. Pouco antes de bem-aventurados os mansos, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito significa quando você reconhece que precisa do Espírito Santo. Quando você diz: eu não consigo sozinho. Espiritualmente, eu não sou forte. Eu preciso do Espírito Santo. Portanto, o manso é aquele que busca continuamente no Espírito Santo, que reconhece que é pobre de espírito, que precisa da força de Deus. Caso contrário, não somos mansos. Não conseguimos ser mansos se tentarmos apenas com nosso próprio esforço. Vamos falar a verdade? A resposta vem na hora, quando estamos dirigindo, né? Estamos no carro, alguém corta a nossa frente, na hora já, né? A gente fica bravo. Por quê? Porque deixamos que uma reação tome conta de nós. E essa reação não é mansidão. Mas, na verdade, deveríamos deixar que a mansidão se manifeste através de nós e permitir que o Espírito Santo controle as nossas reações, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, o que faz o Espírito Santo, esse espírito de mansidão? Ele consegue pegar homens orgulhosos, pessoas cheias de amargura, de raiva, pessoas sem piedade, pessoas arrogantes, pessoas impulsivas e as transforma. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, e nós só precisamos deixar que o Espírito Santo faça isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Pode pegar pessoas orgulhosas, pessoas que querem sempre ter razão, pessoas que têm amarguras, que não conseguem deixar essas amarguras, pessoas que se irritam. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando ele faz isso, tem um versículo tão bonito que agora quero ler para vocês. Vou aqui na frente. Que diz: fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo, mas que coisa linda! Se eu sei que já não sou eu quem vive, eu não tenho mais orgulho. Se eu entendo que fui crucificada com Cristo, ou seja, que Cristina não existe mais, mas sim Cristo, porque eu não quero mais que o meu velho temperamento prevaleça sobre a minha vida, porque eu quero viver uma vida bonita. Eu digo, fui crucificada, todas as minhas coisas negativas foram crucificadas, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo era e é manso, porque o Espírito Santo é manso, porque a mansidão é um fruto do Espírito, e esse Espírito vive dentro de você. Então, a mansidão é algo que está vivendo dentro de você, que está ansiosa para sair, para se manifestar. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, porque eu sei, eu confio que Jesus Cristo quer viver através de mim e que Ele me leva a agir, a ter as reações certas, porque me amou e se entregou por mim. Ele subiu naquela cruz e disse: Cristina, você me dá todas as coisas negativas? Eu levo elas comigo. E naquele momento, quando você entregou todas as suas coisas negativas para ele, todas aquelas coisas negativas morreram. O orgulho, se você entregou para ele, ele pegou para si, não tá mais com você. As coisas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso diz, eu fui crucificado com Cristo. O que entregamos a Jesus naquela cruz? O que fizemos ser crucificado através dele? O nosso orgulho, a nossa amargura, os nossos pecados, a nossa ira, a nossa raiva, a nossa falta de piedade, a nossa arrogância, né? A nossa impetuosidade de querer fazer as coisas do nosso jeito. Todas aquelas coisas que não são o caráter de Cristo, que não são o caráter do Espírito Santo, que portanto são o oposto da mansidão, foram crucificadas. Elas não existem mais em você se você as entregou para ele. O diabo quer te lembrar. Ele diz, sim, mas você tem essa reação, mas você... E ele quer que você tenha essas reações. Por quê?
Porque ele quer te mostrar que você não consegue. Mas você diz: não, eu tenho o espírito de mansidão e posso lidar com qualquer coisa, porque todas essas minhas reações foram crucificadas com Cristo. Aleluia! Não é bonito e simples assim? Talvez viver isso seja um pouco mais complicado? Não é verdade. Porque, sabe, nós só precisamos compreender e deixar que o Espírito Santo nos transforme. Sozinhos nós não conseguimos e, mesmo que nos esforcemos, não vamos conseguir. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Através da sua graça, ele nos capacita a sermos mansos. Ou seja, a graça é aquela coisa que recebemos, se quisermos chamar de coisa, aquele poder que recebemos que nos habilita, ou seja, nos torna capazes de sermos mansos, porque a graça é capacidade. A graça é a habilidade de Cristo. A graça é tudo aquilo de positivo que podemos desejar. Aleluia! Então, voltando ao que eu disse antes, a mansidão não se adquire se esforçando. Não pense que você pode se tornar manso reprimindo aquilo que você quer reprimir. Não, você só pode entregar. Dê isso a Jesus e diga: Jesus, eu te entrego isso. Eu não consigo lidar com isso e também não quero mais reprimir porque já me reprimi demais até agora. Eu te entrego isso e, Espírito Santo, agora que entreguei isso para Jesus, ficou um vazio porque eu dei alguma coisa. E eu digo: Espírito Santo, ocupa o lugar disso. E então o espírito de mansidão, o Espírito Santo, que é paz, alegria, paz, paciência, benevolência e todas as coisas que trabalhamos nesta última semana, vem viver dentro de você e ocupam o lugar do orgulho, da amargura, da raiva, de todas aquelas coisas que só te fazem mal. Porque Jesus foi para a cruz para que você ficasse bem. Ele quis tomar para si tudo que é negativo. Ele quis pegar tudo que é negativo para te dar tudo que é positivo dele. A cruz é a substituição, a substituição do seu mal-estar. Você entrega para ele e o bem-estar dele vem viver dentro de você. A força dele, a graça dele, a habilidade dele, a inteligência dele para aprender a lidar com todas as coisas ao seu redor, inclusive com a sua vida. Amém. Então confie em Deus, glória a Deus, confie. O que não é mansidão? Mansidão não significa ser uma pessoa sem espírito, sem emoções, indecisa, boba ou tímida. Que às vezes a gente pensa que alguém que é manso, que não responde daquele jeito, ou que não ataca para se defender, ou que não faz valer os seus direitos, a gente pensa: ah, esse aí é um bobinho, ou talvez é tímido, não consegue falar, ou então... Mas não, a mansidão é isso, mesmo que pareça isso. Quer dizer, o fruto da mansidão é que você consegue controlar as emoções, mas não é que você seja indeciso. Você está bem decidido a saber controlar suas emoções, porque é o Espírito Santo que as controla através de você. Não quer dizer que a pessoa é boba se não responde mal ou que deixa os outros passarem por cima dela, não. Quer dizer que é manso, que tem a força de Deus dentro de si. E você tem. Aleluia! E a mansidão, o autocontrole e a paciência são aqueles 3 grãos desse fruto que, quando conseguimos vivê-los plenamente através de nós, veremos resultados grandiosos e Cristo será visto em nossa vida. Aleluia! Boa noite e bem-vindos de volta a mais um estudo sobre o fruto do Espírito Santo. Hoje é segunda-feira, ontem foi domingo e amanhã é terça-feira. Não, tô brincando, gente. Vocês sabem que eu sinto falta quando a gente não se vê no domingo. Que eu não consigo transmitir para vocês aquele amor de Deus. Mas tivemos um encontro muito bonito da comunidade, um encontro de oração, de revelação. Deus se revelou de maneiras realmente lindas. Porque nós temos um Deus tão maravilhoso, que nos ama tanto, que nos encheu de dons,
que nos deu esse Espírito Santo maravilhoso, que quer que demos frutos, ou seja, ele simplesmente quer se manifestar, quer mostrar toda a sua beleza. Pensa, você foi criado, desenhado, pensado por Deus para quê? Para que você seja profundamente amado, para ser exaltado pelas mãos poderosas de Deus, porque Deus deseja ardentemente manifestar sua glória infinita através de você em todos os momentos. Ele quer mostrar sua beleza celestial e todas as suas características divinas através da sua vida. E é por isso que ele te criou. Ele quer viver todo o universo que ele criou, todo mundo. Ele quer viver através de você. Ele quer sentir os perfumes através de você. Quer fazer caminhadas através de você. Ele realmente quer viver cada coisa através de você. E quando é que você pode viver as coisas com alegria? Só quando você o conhece, porque ele é a fonte da alegria, porque ele é a fonte de tudo que é bom. E quando você conhece Deus, quando você conhece Jesus, quando o Espírito Santo vem habitar em você, e se o Espírito Santo ainda não habita em você, faça uma oração junto comigo, convide-o para o seu coração. Senhor, eu sei que pequei, mas eu sei que Tu enviaste Jesus naquela cruz para pagar por cada um dos meus pecados, por toda a minha amargura, por toda a minha ansiedade, por toda a minha tristeza, por cada um dos meus problemas, Jesus pagou. Então, eu te trago, Jesus, cada um dos meus pecados e me liberto, entrego tudo a Ti. Obrigado por ter morrido no meu lugar. E agora eu sei que Tu ressuscitaste para minha salvação. E agora que estou vazia e livre, ou vazio e livre do meu pecado, porque entreguei tudo a Ti e sou um vaso limpo, um vaso novo, entra no meu coração. Entra no meu coração. Agora podemos nos tornar um só e nos tornamos um só neste momento. Espírito Santo, eu te convido para minha vida. Eu te dou o direito legal de agir e de viver a tua beleza através de mim e junto comigo. E se você fez essa oração, saiba que a sua vida não será mais a mesma, porque você convidou o Criador dos céus e da terra para a sua vida, para o seu coração, e deu a ele o direito legal de agir na sua vida. Amém. E se você tem esse Espírito Santo dentro de si, esse Espírito Santo traz o seu fruto e aos poucos você começa a descobrir isso. Uma parte do fruto do Espírito Santo, sobre a qual falamos hoje, é a mansidão. A mansidão nos agrada muito quando os outros são mansos. Ou seja, a gente gosta muito quando vemos as pessoas ao nosso redor sendo mansas, mas quando precisamos ser mansos, às vezes acabamos sendo tomados por reações que não têm nada a ver com mansidão. Mas você precisa saber que a mansidão não é um esforço que você faz, não é um treino que você faz, mas sim um fruto. É um fruto daquele espírito que está dentro de você. A mansidão é força. A mansidão te permite dominar os acontecimentos, porque quando você é manso, e agora vamos ver o que é e o que não é mansidão, porque quando você é manso, você tem aquela calma, aquela paz, aquela tranquilidade para enxergar as coisas de forma objetiva. Vamos dar uma olhada? Então, aqui estamos nós. Bem-aventurados os mansos. Esse é o sermão da montanha que Jesus disse, esse é o primeiro ensinamento que Jesus fez na montanha. E ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Herdar a terra significa saber administrar tudo ao nosso redor. E quem pode fazer isso? Só os mansos. Porque quem não é manso é irado. Quem não é manso é reativo às coisas. Já as pessoas mansas são aquelas que conseguem lidar com tudo com calma, com tranquilidade, porque o mundo, tudo ao nosso redor, até nós mesmos, até agora, até recebermos o Espírito Santo, todo mundo pensa em termos de força, de poder, de agressividade,
de dominar porque quer controlar. É assim mesmo, mas não é por maldade. É porque fomos educados assim, que para vencer precisamos passar um pouco por cima das coisas ou das pessoas. Eu me lembro que muitos anos atrás havia um livro que vi o título de um livro, ou você domina ou é dominado. Pensei, nossa, imagino o que deve estar escrito nesse livro. Mas se você deixar que Deus domine você, domine o seu caráter, você dominará todas as coisas. Porque a mansidão é aquele fruto que está dentro de você e que deseja conduzir tudo. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, a palavra mansidão, a tradução, ou seja, o original, é pratos. Mansidão é companheira, quis escrever isso, é companheira da firmeza. Quando alguém é manso, não quer dizer que você é fraco, não quer dizer que você não consegue, mas quer dizer que você é firme. Um dos homens mais mansos da Bíblia, além de Jesus, que era realmente manso, ele veio montado numa jumentinha, né? Num filhote de jumenta. E ele era manso, ele foi para a cruz sem dizer uma palavra. Por quê? Porque ele sabia que iria vencer. Então Jesus era manso, mas se quisermos falar de homens, um dos homens mais mansos que teve que liderar e governar um povo e levá-lo do Egito até a Terra Prometida foi Moisés. Moisés era um dos homens mais mansos da Bíblia. Mas não é que ele era manso e não fez nada, não é que ele era manso e não colocou ordem, não é que ele era manso e deixou que passassem por cima dele, não. Moisés realmente tirou o povo do Egito porque ele enfrentou o faraó, enfrentou o mar, enfrentou o deserto, enfrentou as batalhas, enfrentou o povo que era desobediente, enfrentou tudo. Então vamos ver o que significa ser manso, como era, por exemplo, Moisés. É isso que eu queria lembrar vocês, que a nossa vida não é um monopólio de vantagens. Ou seja, não devemos buscar o nosso próprio benefício em toda ocasião, mas sim o benefício de Deus. Isso é a mansidão, a chave da mansidão. Fazer Deus brilhar através de nós, através das nossas ações. É fácil, sabe por quê? Porque é Ele quem faz isso. Ele não quer, então você não pode monopolizar tudo e buscar o seu próprio benefício em toda a situação, porque assim você não está mostrando Deus e não está sendo manso. Porque o manso sabe lidar com as coisas de Deus como Jesus lidaria, como Jesus lidava. Amém? Então vamos ver um pouco o que é isso. O que não é a mansidão. Para ter uma ideia, a mansidão não é uma predisposição natural. Nós não nascemos mansos, e isso se vê nas crianças. As crianças não são mansas. Começam com birra, depois querem isso, depois querem aquilo. Por quê? Porque não nascemos mansos. Não é uma predisposição que vem de forma natural para nós. Nós não queremos ser mansos, queremos que os outros sejam mansos, mas nós mesmos não queremos ser. Porque não entendemos o quanto é bonito, o quanto é forte ser manso. Então, não é uma predisposição natural. A mansidão não se adquire se esforçando ou tentando praticar ser manso, ou seja, segurando a raiva, a amargura ou a arrogância. Você não consegue dominar as coisas negativas para praticar a mansidão. A mansidão é algo que vive dentro de você, porque Jesus é manso e ele vive dentro de você. Então, não é um esforço seu, mas sim uma entrega sua para deixar Jesus viver em você e através de você. Então, o que o Espírito Santo faz? Veja, o manso é aquele, eu escrevi, que tem um relacionamento com Deus em Cristo e que é pobre de espírito. Pouco antes de bem-aventurados os mansos, Jesus disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito significa quando você reconhece que precisa do Espírito Santo. Quando você diz, eu não consigo sozinho. Espiritualmente, eu não sou forte. Eu preciso do Espírito Santo. Portanto, o manso é aquele que busca continuamente no Espírito Santo,
que reconhece que é pobre de espírito, que precisa da força de Deus. Caso contrário, não somos mansos. Não conseguimos ser mansos se tentarmos apenas com nosso próprio esforço. Vamos falar a verdade? A resposta vem na hora, quando estamos dirigindo, né? Estamos no carro, alguém corta a nossa frente, na hora já, né? A gente fica bravo. Por quê? Porque deixamos que uma reação tome conta de nós. E essa reação não é mansidão. Mas, na verdade, deveríamos deixar que a mansidão se manifeste através de nós e permitir que o Espírito Santo controle as nossas reações, as nossas ações, os nossos pensamentos. Então, o que faz o Espírito Santo, esse espírito de mansidão? Ele consegue pegar homens orgulhosos, pessoas cheias de amargura, de raiva, pessoas sem piedade, pessoas arrogantes, pessoas impulsivas e as transforma. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo, e nós só precisamos deixar que o Espírito Santo faça isso. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Pode pegar pessoas orgulhosas, pessoas que querem sempre ter razão, pessoas que têm amarguras, que não conseguem deixar essas amarguras, pessoas que se irritam. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E quando ele faz isso, tem um versículo tão bonito que agora quero ler para vocês, vou aqui na frente, que diz: Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse versículo, mas que coisa linda! Se eu sei que já não sou eu quem vive, eu não tenho mais orgulho. Se eu entendo que fui crucificada com Cristo, ou seja, que Cristina não existe mais, mas sim Cristo, porque eu não quero mais que o meu velho temperamento prevaleça sobre a minha vida, porque eu quero viver uma vida bonita. Eu digo, fui crucificada, todas as minhas coisas negativas foram crucificadas, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E Cristo era e é manso, porque o Espírito Santo é manso, porque a mansidão é um fruto do Espírito, e esse Espírito vive dentro de você. Então, a mansidão é algo que está vivendo dentro de você, que está ansiosa para sair, para se manifestar. Então, a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, porque eu sei, eu confio que Jesus Cristo quer viver através de mim e que Ele me leva a agir, a ter as reações certas, porque me amou e se entregou por mim. Ele subiu naquela cruz e disse: Cristina, você me dá todas as coisas negativas? Eu levo elas comigo. E naquele momento, quando você entregou todas as suas coisas negativas para Ele, todas aquelas coisas negativas morreram. O orgulho, se você entregou para Ele, Ele pegou para si, não está mais com você. As coisas não podem estar em dois lugares ao mesmo tempo. Por isso diz, eu fui crucificado com Cristo. O que entregamos a Jesus naquela cruz? O que fizemos ser crucificado através dele? O nosso orgulho, a nossa amargura, os nossos pecados, a nossa ira, a nossa raiva, a nossa falta de piedade, a nossa arrogância, né? A nossa impetuosidade de querer fazer as coisas do nosso jeito. Todas aquelas coisas que não são o caráter de Cristo, que não são o caráter do Espírito Santo, que portanto são o oposto da mansidão, foram crucificadas. Elas não existem mais em você se você as entregou para Ele. O diabo quer te lembrar. Ele diz, sim, mas você tem essa reação, mas você... E ele quer que você tenha essas reações. Por quê? Porque ele quer te mostrar que você não consegue. Mas você diz, não, eu tenho o espírito de mansidão e posso lidar com qualquer coisa, porque todas essas minhas reações foram crucificadas com Cristo. Aleluia! Não é bonito e simples assim? Talvez viver isso seja um pouco mais complicado? Não é verdade, porque sabe, nós só precisamos compreender e deixar que o Espírito Santo nos transforme. Sozinhos nós não conseguimos e, mesmo que nos esforcemos, não vamos conseguir. Só o Espírito Santo pode fazer isso.
através da sua graça, ele nos capacita a sermos mansos. Ou seja, a graça é aquela coisa que recebemos, se quisermos chamar de coisa, aquele poder que recebemos que nos habilita, ou seja, nos torna capazes de sermos mansos, porque a graça é capacidade. A graça é a habilidade de Cristo. A graça é tudo aquilo de positivo que podemos desejar. Aleluia! Então, voltando ao que eu disse antes, a mansidão não se adquire se esforçando. Não pense que você pode se tornar manso reprimindo aquilo que você quer reprimir. Não, você só pode entregar. Dê isso a Jesus e diga: Jesus, eu te entrego isso. Eu não consigo lidar com isso e também não quero mais reprimir porque já me reprimi demais até agora. Eu te entrego isso. E Espírito Santo, agora que entreguei isso para Jesus, ficou um vazio porque eu dei alguma coisa. E eu digo: Espírito Santo, ocupa o lugar disso. E então o espírito de mansidão, o Espírito Santo, que é paz, alegria, paz, paciência, benevolência e todas as coisas que trabalhamos nesta última semana, vem viver dentro de você e ocupam o lugar do orgulho, da amargura, da raiva, de todas aquelas coisas que só te fazem mal. Porque Jesus foi para a cruz para que você ficasse bem. Ele quis tomar para si tudo que é negativo. Ele quis pegar tudo que é negativo para te dar tudo que é positivo dele. A cruz é a substituição, a substituição do seu mal-estar. Você entrega para ele e o bem-estar dele vem viver dentro de você. A força dele, a graça dele, a habilidade dele, a inteligência dele para aprender a lidar com todas as coisas ao seu redor, inclusive com a sua vida. Amém. Então confie em Deus, glória a Deus, confie. O que não é mansidão? Mansidão não significa ser uma pessoa sem espírito, sem emoções, indecisa, boba ou tímida. Que às vezes a gente pensa que alguém que é manso, que não responde daquele jeito, ou que não ataca para se defender, ou que não faz valer os seus direitos, a gente pensa: esse aí é um bobinho, ou talvez é tímido, não consegue falar, ou então... Mas não, a mansidão é isso, mesmo que pareça isso. Quer dizer, o fruto da mansidão é que você consegue controlar as emoções, mas não é que você seja indeciso. Você está bem decidido a saber controlar suas emoções, porque é o Espírito Santo que as controla através de você. Não quer dizer que a pessoa é boba se não responde mal ou que deixa os outros passarem por cima dela, não. Quer dizer que é manso, que tem a força de Deus dentro de si. E você tem. Aleluia! E a mansidão, o autocontrole e a paciência são aqueles 3 grãos desse fruto que, quando conseguimos vivê-los plenamente através de nós, veremos resultados grandiosos. E Cristo será visto em nossa vida. Aleluia! Então, quando você é manso, não significa que você seja indolente ou preguiçoso porque não quer responder, não quer fazer as coisas, é apático, ou que não tem forças para enfrentar a situação, ou que é fraco, ou que é um molenga, ou alguém que não tem recursos, que não tem iniciativa. Não, não é isso. O manso é aquele que sabe lidar com qualquer coisa. Aos mansos não faltam recursos, porque o manso tira da primeira fonte de recursos, que é o Espírito Santo, que é o criador dos recursos, que é o criador de todas as coisas. O manso busca diretamente e não é fraco, porque Moisés não era fraco. Moisés sabia dizer o que precisava ser dito. Jesus não era fraco. Um manso não é uma pessoa, como eu disse antes, indecisa, mas é alguém que sabe o que quer, é firme, é constante e acredita na verdade, porque o espírito de mansidão que vive dentro dele é a verdade. Ele acredita nessa verdade e está disposto a morrer por ela. E não faz concessões.
O manso não faz concessões. Sabe por quê? Porque fazer concessões significa deixar que te tirem a mansidão e se deixar levar pela ira, pela raiva, pelo ódio, porque todas essas coisas são o oposto da mansidão. Jesus era manso, os apóstolos eram mansos e Jesus lidou com tudo. Jesus lidou com tudo. E não é que ele deixou alguém passar a perna nele, né? Vamos ver. Olha, mansidão não significa não ter personalidade. Jesus tinha personalidade. E como tinha personalidade? E como? Quando somos mansos, às vezes as pessoas acham que podem se aproveitar. Acham que podem dizer: ah, aquele ali não fala nada, não reage. Mas não, não é isso. Não é isso. Devemos estar pronto para atacar o mal, não a pessoa, mas o mal que impulsiona a pessoa. Moisés e Jesus atacaram o mal. Quer dizer, Jesus no templo virou as mesas, os balcões. Ele atacou o mal. Ser manso não significa ser apático, mas o verdadeiro manso defende a verdade a qualquer custo, porque ele sabe qual é a verdade. E se você é manso, você conhece a verdade. A verdade te liberta. Livre do quê? De defender a verdade, de permanecer firme e inabalável. Uma pessoa que é mansa não vive no compromisso. Não pode, porque se comprometer significa dar força ao inimigo. E o manso, já que sabe se controlar, se é que podemos dizer assim, porque o espírito de mansidão consegue envolver qualquer dificuldade e consegue lidar com qualquer dificuldade. Não pode viver no compromisso, porque quando alguém é manso, sabe dizer a coisa certa na hora certa, com gentileza e não se compromete. Moisés não se comprometeu, Jesus não se comprometeu, disse a coisa certa na hora certa e Jesus era manso por excelência, mas não fez concessões com ninguém. Com o diabo, ele disse, está escrito. Quando o diabo foi tentá-lo, ele disse, está escrito, mas permaneceu manso diante de quê? A Deus. Ele disse, mas eu nem preciso responder. Por que eu deveria te responder, Satanás? Está escrito de outra forma, mas eu nem quero reagir. Jesus nem sequer reagiu. Ele permaneceu manso. Por quê? Porque sabia o que estava fazendo. Porque conhecia as Escrituras. Uma pessoa que é verdadeiramente mansa está disposta até mesmo a romper com todos aqueles equilíbrios de mentira, justamente porque essa é a nossa grande e fundamental tarefa diária. Se nós temos o Espírito Santo e existem mentiras, falsas verdades, vamos chamá-las de falsas verdades, ou então coisas convenientes para encobrir, assim como Saul, que tentava encobrir as coisas porque se importava mais com o povo do que com Deus, temia mais o povo do que a Deus, Saul, e perdeu. E Salomão, que para fazer a paz, casou-se com mulheres estrangeiras, egípcias e de outros povos, e no final acabou se comprometendo para ter uma paz global. Salomão não foi manso no final, mas se comprometeu. E você não é assim. Você não é assim porque você tem o Espírito Santo dentro de si. Você tem a mansidão que vive dentro de você e sabe lidar com qualquer situação. E se você é manso, não tem medo de mudar o rumo das coisas. Pois se por acaso você perceber que algo está realmente errado, agindo sempre com um profundo espírito de mansidão e calma, você pode dizer com clareza: isso que está acontecendo está incorreto, eu simplesmente não posso me unir a esse tipo de coisa, não tenho como concordar com isso de forma alguma e definitivamente não posso fazer isso. E aqui entra também outro fruto, que é o autocontrole, que vamos falar amanhã, que estão tão ligados, porque mansidão e autocontrole são realmente uma chave para a vitória. E uma pessoa que é mansa não é que tem medo de abalar as coisas ao redor,
porque ela faz isso com mansidão, simplesmente diz qual é a verdade, porque está conectada com a verdade. E uma pessoa que é mansa não é, como eu disse, desprovida de forças, desprovida de recursos, desprovida de ideias, mas é aquela pessoa que consegue permanecer firme, até mesmo abalar, desestabilizar a realidade ao seu redor. Porque se a realidade ao nosso redor não corresponde à verdade, se eu sou mansa, eu, com toda a calma, com toda a paz e com toda a alegria, posso dizer as coisas como elas são, mas com um espírito de mansidão. E mesmo sendo mansa, não tenho medo de mostrar que talvez eu esteja em minoria, porque o mundo todo segue do seu jeito, e eu, ao contrário, caminho com Cristo. Uma pessoa mansa sabe ser firme, e eu sei que você é firme. Eu sei que talvez você já se encontrou em algum momento sem responder, sem dizer aquela coisa para não se comprometer, para não entrar naquela discussão, para não começar a contar as mesmas coisas de novo. Mas se você deixa, diz: Espírito Santo, Espírito de mansidão, me dá as palavras certas, porque eu quero mostrar a Deus que tu podes fazer as coisas através de mim. E faz as coisas através de mim. Todos os homens da Bíblia que tiveram resultados eram tudo, menos pessoas sem espinha dorsal. Esse sim tinha uma espinha. Ser manso significa justamente ter espinha dorsal, ser firme, permanecer firme, mas com mansidão. E Deus os recompensou. Nós vemos em Apocalipse 3,16, Deus diz: eu, os mornos, porque o manso é o oposto do morno. O morno é aquele que se deixa levar pelas coisas ao redor, que não diz nem sim nem não para tentar encontrar aquela paz. O manso é aquele que diz: espera um pouco, as coisas são assim. E os mornos, diz a Escritura, Deus os vomitará da sua boca. Portanto, ser manso não significa suportar tudo, não significa ser submisso às circunstâncias, mas saber lidar com as circunstâncias e não entrar em conflito com Deus. Porque quando você deixa que as circunstâncias controlem você, coitado de Deus, mesmo que Ele queira, Ele não pode conduzir a sua vida. Porque você está focado nas circunstâncias, em não falar, em não agir, em não colocar ninguém em dificuldade, em não se colocar em dificuldade. E aí Deus não pode fazer nada. Mas eu sei que depois desses estudos, depois deste estudo, a sua vida vai mudar. Sabe por quê? Porque você entende o que significa ser manso. Ser manso significa ser estável, ser firme e saber sorrir na dificuldade, mas não dizendo algo falso, não fazendo concessões, simplesmente permanecendo estável. E não significa não entrar em batalha, porque a batalha é espiritual. Nossas batalhas não são contra pessoas, como diz na carta aos Efésios, não são contra carne e sangue, mas contra os espíritos, então contra as forças do mal, contra os ataques do inimigo. Também batalha contra um inimigo invisível que usa pessoas visíveis que vêm nos ferir. Mas se eu estou em batalha e Deus quer me ajudar nessa batalha, por que eu devo enfrentar o inimigo, se é que se pode dizer assim, já que os ataques vêm o tempo todo, o tempo todo? Talvez nos digam: você está viajando, sempre a mesma coisa, agora você está obcecada. Mas essa é a nossa batalha. Mas nessa batalha, Deus está presente. E quando eu não sou manso, eu não estou lutando aquela batalha ali. Estou lutando outra batalha, a batalha da minha opinião. E na minha opinião pessoal, Deus não está presente. Deus não prevalece. Então eu posso escolher ou a mansidão para dizer e fazer as coisas como elas são, e essa é a batalha do Senhor, porque será Ele quem vai lutar através de mim. Porque é o Espírito Santo, que é o espírito de mansidão. Ou então eu me vejo sozinha, tendo que responder de certas maneiras, travando uma batalha minha, onde Deus não está incluído e eu tenho que me virar sozinha.
Então, não é melhor ser manso? Não é melhor lutar a batalha que Deus preparou para você, que aliás ele já venceu, porque o Espírito Santo que está em você já venceu toda a batalha. Jesus venceu toda a batalha e o Espírito Santo te guia a viver a vida certa, que te permite vencer qualquer batalha. Então, quando você é manso, você sabe como atacar o mal. Como? Com gentileza, você sabe responder? Com gentileza, mas você responde. Então, o manso não é aquele que deixa tudo passar batido. O manso é aquele que sabe dizer a verdade do jeito certo, na hora certa. Por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso. Então, permaneça firme na sabedoria, no conhecimento, na consciência. Essa é a palavra. Na consciência de que o espírito de mansidão é algo que você tem e está dentro de você e quer agir, simplesmente quer agir. Olha o que diz Jesus, o manso por excelência. Como ele respondia? Ele diz: Mas você não acredita que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que somos um? As palavras que eu lhes digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que habita em mim faz as suas obras. Creiam em mim. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se não, creiam por causa das próprias obras. O que ele está dizendo? Jesus está dizendo: Eu faço obras. Por quê? Porque eu estou conectado com o Pai. Ele diz: Vocês conseguem acreditar nisso? Se vocês não conseguirem acreditar, as minhas obras vão mostrar que eu sou um com Deus. E o mais bonito é que as tuas obras, as tuas respostas, que o Espírito Santo, porque se o Pai e Cristo eram um, você e o Espírito Santo são um. Você tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo e tem uma tribo de anjos, um exército de anjos a seu favor. Você não consegue provar que realmente tem tudo isso. E como se prova isso? Com a mansidão. É uma arma. A mansidão é a arma mais forte, mais poderosa. Porque sim, a alegria te permite enfrentar qualquer coisa. A paz te permite viver, te permite lidar com tudo. Mas a mansidão é aquele algo a mais, é aquela marcha extra, onde você consegue permanecer calmo lidando com qualquer situação difícil. Olha só o que Jesus diz: Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. E é isso que Deus quer que seja visto em você, que Ele vive em você. Você só precisa viver isso, só precisa deixar. Olha, você só precisa deixar que o espírito de mansidão viva em você. E vamos ver o que esse manso por excelência respondeu aos fariseus. Olhem o que ele disse: raça de víboras. Ele era manso, mas falou verdade. Raça de víboras, ele diz. Como vocês podem dizer coisas boas sendo maus, pois a boca fala do que está cheio o coração? E ele escanou. Ele diz: O coração de vocês está cheio de maldade, é por isso que vocês estão falando assim. E ele também os chamou de raça de víboras, e mesmo assim ele era manso, mas naturalmente falou com as pessoas, mas sabia que estava falando com aqueles, com os demônios, com as potestades espirituais que estavam por trás dessas pessoas, porque essas pessoas tinham decidido não seguir Cristo Jesus, mas fazer o que elas queriam, permanecer apegadas à lei. Isso é realmente outro ensinamento. Enfim, só para dizer, é uma escolha. O que queremos fazer? Permanecer conectados com o Espírito Santo ou com a lei? Com a lei, cometemos erros. Com o Espírito, nós podemos lidar com tudo. Aleluia! Olha que lindo! Jesus diz: Não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. E eu os designei para que vão e deem fruto, e para que o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Com mansidão, você consegue enfrentar qualquer coisa e dar frutos. Porque Ele quer que você dê frutos. E como você dá frutas? Através do Espírito Santo, através da mansidão, você dá muitos frutos.
Quero deixar vocês aqui esta noite com essa reflexão de permanecerem mansos, mas não se esforçando, e sim permitindo que o Espírito Santo viva através de vocês e que a mansidão possa ser esse fruto que naturalmente brota de vocês. Eu sei que pode parecer difícil, mas posso te garantir que esse é o primeiro passo e é a primeira decisão que você pode tomar, de querer ser manso. E o Espírito Santo vai fazer com que você dê muito fruto, que o seu fruto permaneça e que todos possam ver. Eu te abençoo e amanhã... Só um instante porque eu tô sempre aqui, tô nos bastidores. Sempre sem ele eu não posso fazer nada. E por isso também vejo seus comentários. Já adianto que eu também, quando a ouço pregar, fico emocionado porque ela tem esse dom incrível, como alguém de vocês escreveu hoje, de comunicar as coisas com simplicidade, mas com firmeza. Então, gostaria de convidar vocês a compartilhar esses ensinamentos. Eu sei, sinto e leio que vocês são abençoados com esses ensinamentos. Então, assim como vocês são abençoados, nós desejamos que vocês também, com certeza, queiram abençoar seus amigos, parentes, familiares. Por isso, eu convido vocês... Não deveria fazer isso, mas senão agora a Cristina vai ficar brava. Não, eu sou mansa. Não, isso nunca aconteceria. Não, o convite é realmente esse. Vejo e sinto que vocês são abençoados por esses ensinamentos. Então vamos compartilhar as bênçãos também com quem está ao nosso redor. O reino de Deus é doar. Então, essas sensações, essas bênçãos, vamos dá-las, vamos compartilhá-las também com os outros. Com certeza eles serão ainda mais abençoados e vocês que deram receberão em troca ainda mais bênçãos. Sim, porque no final das contas, quando as pessoas mudam, elas passam a nos tratar bem. E assim todos nos tornamos realmente irmãos, amigos e fazemos o bem uns aos outros. Porque se o Espírito Santo pode agir em mim, age nele, age em você, age na pessoa com quem você compartilha isso. E a pessoa muda, cresce, ela se tornará sua melhor amiga. De fato. E quando a atmosfera ao nosso redor muda, garanto que é maravilhoso. Sim, tudo muda, porque será o Espírito que estará no comando. Então, volto Egito. Sim. Obrigada. Bom, então me despeço de vocês por hoje. E amanhã gostaria de continuar com mansidão e autocontrole, que também estão ligados à paciência. São essas 3 coisas que eu sinto muito forte no coração que precisamos aprofundar para aprender a administrar a beleza da nossa vida, do dom que Deus nos deu. Então saiba que você tem uma vida maravilhosa, que tudo que Deus criou está ao seu favor e tudo que Ele colocou dentro de você é a força dele, o poder dele para realizar qualquer coisa. Eu te abençoo e rezo por você em nome de Jesus. Amém.